Olá, estudantes da segunda série. Eu sou a professora Ilana, aqui do Centro de Mídias. Como vocês já me conhecem, eu estou sempre aí com vocês no Educação Financeira em Conexão. Quero convidar vocês hoje, né, dar uma salva de palmas aí para o nosso Centro de Mídias, que hoje é dia 27 de abril, o Centro de Mídias aí faz aniversário. Então eu agradeço ao Centro de Mídias por me acolher e eu estar aqui, né, ministrando aula e falando com vocês sendo meus ouvintes aí na telinha. Então eu agradeço aí o Centro de Mídias, parabéns, muitos anos aí, só tem 2 aninhos, né, começou aí numa pandemia, mas que ele perdure aí por bastante tempo. Então vamos lá, vamos começar aí, ó, a gente sempre passa esse resuminho, né, o nome do aprofundamento é Matemática Conectada, a unidade curricular é Educação Financeira Sustentável e o nosso componente é Educação Financeira em Conexão. Lembrando que esse aprofundamento, né, Matemática Conectada e essa unidade curricular especificamente, UC, Educação Financeira Sustentável, ela tem 4 componentes aí e eu sou a professora de uma. Na sua escola pode ser que tem professor que dê mais componentes aí do que um só. Mas aqui no Centro de Mídias deu certinho e a gente conseguiu se dividir. E tem 4 professores aí para 4 componentes. Pode ser que no semestre que vem, se a gente vai mudar os componentes, aí vai mudar até a UC, vai para a UC2, e aí a gente mude aí os professores. Pode ser que eu pegue 2 componentes curriculares aí, e aí seguimos. Vamos então focar na aula de hoje, nós estamos na sistematização. A semana 4, ela está um pouco equivocada de semanas, porque a gente teve a SEI, e aí a gente teve aí uma pausa, então essa semana 4 aqui, eu peço desculpa a vocês, essa semana 4, ela não está mais, porque a gente estava aí na semana, daqui 2 dias atrás a gente estava na semana 3, agora a gente está na semana 4, então essas semanas aqui, elas não vão mais existir aí no nosso vocabulário, né? Por conta aí dos calendários da secretaria, por conta aí dos calendários estaduais. Mas a gente está na sistematização. Lembrando aí que todo aprofundamento tem 3 etapas, né? Então a gente tem aí a sistematização, o desenvolvimento e a introdução. Cada uma dessas a gente constava aí em 1 semana ou 2 semanas. Como teve a semana 6, a gente teve que encurtar aí essa sistematização. Então, nós vamos pular aí e deixar, porque hoje é a semana 3, tá bom? Então, não temos mais semanas, a partir das próximas aulas não temos mais semanas. Então, a gente está aí na Educação Financeira em Conexão. Ontem a gente passou aí 2 vídeos, né? Um vídeo da Nath Finanças, falando aí o que era desejo e necessidade. E um vídeo também do professor, né? O professor falando aí o que era, como que a gente podia aí guardar o dinheiro, enfim, fazer um orçamento e um planejamento financeiro. A importância do orçamento, né? Se a gente fizer um orçamento sério e tiver metas, né? Fazer a previsão orçamentária aí da nossa família, dos nossos gastos, o nosso planejamento vai ser mais conciso, vai ser bem mais bacana. Então a gente falou aí sobre planejamento e orçamento, né? Então a gente falou aí de planejamento e orçamento e agora a gente vai continuar, só que a gente vai sistematizar tudo isso. Como que a gente sistematiza? Eu tenho um vídeo para mostrar para vocês, um videozinho aí que é do mesmo professor de ontem. Vou passar o vídeo e depois eu volto com a minha aula, tudo bem? Vou pedir aí para o nosso diretor passar o vídeo para vocês. Tá aí na telinha. Você é um dos primeiros nomes que eu consigo lembrar, assim, tudo bem que eu sou novo ainda, mas você é um dos primeiros nomes que eu vi falando sobre educação financeira aqui no Brasil, ganhando destaque na mídia. Como é que foi pra você, assim, você foi um precursor? Você se sente um precursor desse tipo de assunto? Não, na verdade eu me inspirei em algumas pessoas, eu aprendi educação financeira com os poucos nomes que existiam. Havia um colunista da revista Veja nos anos 90, Luiz Frankenberg, que tinha uma página falando sobre os produtos dos bancos, um pouco de economia, um pouco dos cuidados com o orçamento. Não fez tanto sucesso, mas ele sim, talvez seja o precursor da educação financeira no Brasil. Quando eu escrevi meu primeiro livro, Dinheiro, o Segredo de Quem Tem, o livro que liderava o ranking dos mais vendidos no Brasil, no geral, era Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, um havaiano, né, um americano. É um livro que faz sucesso até hoje. Bom e livro. havia, muito bom livro, eu recomendo a todos que leiam Pai Rico, Pai Pobre, que dá uma visão meio que escolhas de carreira, de investimentos, trabalho, empreendedorismo, enfim, um livro muito
Ele diz muita coisa em poucas palavras, né? É um livro muito inteligente. E ele era o mais vendido do Brasil, e havia um autor brasileiro que estava entre os 10 mais vendidos, que era o Mauro Halford. Ele ficou durante anos na Rádio CBN falando sobre investimentos. Tinha um livro chamado Investimentos, que eu considerava excelente. Eu lembro na época, o Investimentos do Mauro Halford tinha 100 mil exemplares vendidos. Eu dizia, cara, se um dia eu tiver 10% do que esse cara vendeu, eu terei feito já o meu trabalho. Quem diria, né? Quantos livros você vendeu? Eu tô com um pouco mais de 3 milhões de exemplares vendidos hoje. Uau! Tem história. Metade dessa venda é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que continua sendo o meu livro mais vendido, apesar que eu tenho outros livros que eu considero bem interessantes, bem importantes, mas Casais Inteligentes fez história. Hoje todo mundo que se casa acaba ganhando um exemplar do Casais Inteligentes. Tem um capítulo dele só para quem está preparando o casamento. Mas, apesar de não ser o precursor, não ser o pai da educação financeira, eu percebi que havia uma lacuna gigante no Brasil. Quando eu comecei a escrever, o produto de crédito mais utilizado no Brasil, pasmem, era o cheque especial. As pessoas usavam mais, no geral, o volume de cheque especial era maior do que o volume de financiamento imobiliário, financiamento de carro, empréstimos pessoais. Então se usava muito mal os empréstimos, muito mal o crédito. E o produto de investimento mais utilizado, que hoje ainda está entre os primeiros, mas era o número 1, era a caderneta de poupança, que para quem estudou um pouquinho, leu um pouquinho, está bem atrás de produtos de investimento equivalentes em desempenho e segurança. Então eu percebia que tinha muito a ser dito. Escrevi o primeiro livro numa época em que o Brasil tinha juros de 24% ao ano, então basicamente era fácil falar, gente, se você deixar o seu dinheiro no banco, ele se multiplica muito. Você vai chegar ao seu primeiro milhão num prazo curto, 7, 8, 10 anos. Hoje já não é tão simples. Na verdade, existem meios para isso, mas não basta pôr o dinheiro na poupança que você vai chegar lá, né? O mercado ficou mais competitivo, mas eu percebi que havia muito a ser falado. O livro mais difícil de escrever foi o primeiro, que eu tive que montar um passo a passo, um manual, começo, meio e fim. Os demais, né, os outros 15 livros que eu escrevi, praticamente foram respondendo a críticas e dúvidas dos leitores dos livros anteriores. Escrevi um livro, alguns diziam, mas legal, entendi, mas e para convencer minha esposa disso, meu marido disso? Nasceu Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Pô, legal, seu livro é bom, mas o capítulo de filhos é muito pequeno. Nasceu Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos. E a cada demanda do público, eu escrevia artigos, respondia textos, criava conteúdo no meu blog, e esse material foi alimentando a criação de novos livros. Não diria que foi um grande trabalho. Olhando no tempo, parece um trabalho muito grande, mas eu não parava para escrever um livro. Na verdade, eu parava para reunir o que eu estava produzindo nos últimos meses sobre um assunto específico, e assim nasceram 16 livros. E nessa sua jornada, como é que você resumiria o que é inteligência financeira? Inteligência financeira é colocar em prática a educação financeira que todo mundo conhece. Todo mundo já sabe, nós sabemos que 73% dos brasileiros estão endividados hoje, mas as pesquisas mostram que eles sabem o porquê. Porque caiu a renda e não tinha reserva de emergências, porque o custo fixo está muito elevado, porque comprou muito a prazo. Então as pessoas sabem o que fazer, sabem que tem que cuidar do futuro, sabem que não conseguem cuidar do futuro e tem mil desculpas para isso. A inteligência financeira é quando você consegue fazer com que essa educação financeira se torne prática. Tem componentes muito mais comportamentais do que financeiros propriamente ditos, né? Puxa, se eu ganho, digamos, 2 salários mínimos, que não é uma maravilha, né? O próprio Diese, um órgão de governo, diz que o salário mínimo deveria ser de R$6 mil no Brasil, mas se eu ganho R$2 mil, não dá para viver de maneira digna. Não dá, nas grandes cidades brasileiras. Mas será que se de repente eu tivesse um pouco mais de mobilidade, ampliasse meu leque de possibilidades, imaginasse onde que as pessoas que ganham R$2 mil por mês no Brasil vivem bem? Porque tem pessoas que vivem de uma bolsa auxílio do governo que vivem muito bem com R$400, R$500. Com R$2 mil dá para viver excelentemente bem no lugar onde você tem um rio passando no fundo de casa, você pode plantar seus próprios frutos, criar suas galinhas. Então, onde que vivem bem as pessoas que ganham R$2 mil? Ou onde que pessoas que fazem o que eu faço conseguem renda maior que eu consigo numa grande cidade que tem muita gente competindo? Então, a inteligência financeira ela traz umas provocações que não é simplesmente um serviço de coaching, né? É eu parar, pensar, organizar as ideias, entender onde é que estão as limitações do meu plano, das minhas escolhas de vida e começar a moldar minha vida com um pouco mais de independência. Tem a ver com sobrevivencialismo, não depender do governo, né? Então, se a conta de energia está muito cara, o que eu faço para gastar menos energia, para gerar minha própria energia? Se o carro está muito caro, como é que eu faço para me transportar gastando menos? Então, a inteligência financeira tem a ver com qualidade das escolhas. Não é simplesmente fazer as contas do quanto poupar por mês durante quanto tempo, em quanto tempo eu consigo me aposentar. Tem muito a ver com criatividade e comportamento.
Nesses últimos anos, a gente tem falado bastante sobre educação financeira. Sim. É uma coisa, eu não lembro de ter tido nada disso na escola. Me ensinaram como preencher cheque, como calcular juros ali numa aula que eu claramente não prestei atenção e é isso. E deram um tapinha nas costas e boa sorte. É isso aí. Torce pra passar na USP e ganhar um bom emprego, vai. Onde você vê que tá o déficit? Onde é que tá essa falta essa falta de aprendizado nosso sobre inteligência financeira? Onde é que a gente tá errando? É na primeira infância? É no colegial? É na faculdade? Onde é que tá o processo que a gente deveria melhorar? Bom, tem alguns equívocos que eram cometidos e foram corrigidos, alguns que continuam sendo cometidos. Primeiro, a falta de educação financeira é o problema número 1. Muito se aprendia sobre português, matemática, história, geografia, enfim, conteúdos que são importantes, mas que com falta de instrumentação, equipamentos, estrutura na escola, até projetos de vida, quando você não coloca um conteúdo interessante num projeto interessante, ele não decola. Então, o fato de não ter na escola uma visão do empreendedorismo, uma visão da realização de objetivos na vida, de caminhos do que você tem que concretizar na vida. Eu não estou falando só de educação financeira, mas é um conjunto, né? Não tem aprendizado sobre como viver. Vários conteúdos simplesmente servem para algumas provas, né? Provas que são com visão de curto prazo. Amanhã os alunos vão fazer uma prova do PISA, né? Um Enem, e vão ser avaliados no PISA com uma nota muito baixa. Mostram que nosso conteúdo não está virando prática. Quando se fala, precisamos ter educação financeira na escola, que já tem, começou em 2020, está na Base Nacional Comum Curricular, as crianças têm hoje na escola, não é ter aula de juros, banco, PIX, criptomoedas. É você ter, como acontece hoje no modelo brasileiro, discussão de finanças em todos os conteúdos. O brasileiro hoje cai em armadilhas porque não sabe ler contratos. Então vamos discutir educação financeira na aula de português. O brasileiro cai em armadilhas porque talvez compre produtos pouco eficientes. Vamos discutir educação financeira na aula de física, química. É como está a educação financeira. Os pais não veem hoje o módulo de educação financeira, mas os filhos estão aprendendo. Havia esse déficit, já corrigimos. Tem um outro déficit muito grande, que é a falta de uma visão empreendedora, que eu acho que deveria estar na escola também. Nós cultuamos durante muito tempo a ideia de que precisávamos resgatar as pessoas que estavam em situação de grande desvantagem, muita desigualdade social. Sim, tínhamos que fazer alguma coisa. Criamos Bolsa Família, auxílio emergencial, uma série de ajudas e facilidades que eram importantes, mas não havia um plano para encerrar essa ajuda. Né? Então você dá um incentivo, você dá um presente para as pessoas. Legal, quem deu esse incentivo vai ganhar votos. Agora, quem vai ser o político com coragem de tirar o incentivo quando a família não precisa mais? Então criou-se a cultura do assistencialismo, que é muito perigosa. As pessoas às vezes vivem num lugar que podem criar uma horta no fundo de casa, podem colher aquela jaca ou aquela manga no pé, na árvore que está no fundo, mas a pessoa está preferindo ficar sentada em casa ou ficar mandando currículo, procurando emprego onde não tem emprego, porque se acostumou com a ajuda dos outros. E isso é muito perigoso. Perceba que se você for para um outro país, não sei se você já morou um tempo fora, eu já morei um tempo no Canadá, quando você imigra para um outro país, um país sério, pelo menos o país que eu morei era assim, no Canadá, você chega, se não tem emprego, o governo te dá um programa chamado Outplacement, preparação para emprego. Legal, gratuito, e se eu tiver filhos ainda ganho uma mesadinha, $800 por mês, gratuito. Só que há um compromisso. Se em um ano eu não conseguir emprego com aquele serviço que o governo me dá, simplesmente eu sou deportado, eu volto para o meu país. Então eu tenho uma pressão para colher resultados com aquele esforço que o governo me dá. Aquilo faz com que a empregabilidade aumente bastante, o desemprego fique baixo, o governo consegue absorver uma série de imigrantes, então há uma contrapartida, não é simplesmente uma doação, tira do rico e dá para o pobre. Nós precisamos tirar dos ricos e ajudar os pobres para que os pobres fiquem ricos, e não para que os pobres continuem dependendo dos ricos. Esse é um grande buraco que nós temos no Brasil hoje. Esse que você assistiu foi um corte do nosso podcast com Gustavo Cerbasi sobre como cuidar do seu dinheiro. Se você quiser assistir o episódio completo, vou deixar ele aqui do lado, junto com um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Então tá aí, passei o vídeo, eu gosto bastante desse vídeo, ele tem muita coisa aí pra gente aprender. Vou tentar resumir aí as coisas que eu preciso que vocês se liguem aí. Vamos lá, ó. Eu quero que vocês... Ele falou bastante aí de um livro chamado Pai Pobre, Pai Rico. Esse livro é sensacional. Opa, Pai Rico. Pai Pobre, Pai Rico é uma referência aí se vocês aqui se matricularam nesse componente educação financeira. É uma boa leitura, é uma leitura fácil, dá para baixar em PDF gratuito na internet.
Você baixa lá, dá para baixar e vocês podem tornar mais robusto o repertório de vocês sobre educação financeira. Ele falou também sobre a qualidade das escolhas. E isso é o que eu venho falando aqui, né, que a gente vem falando bastante. O que a gente... Escolhas. O que a gente vai escolher para consumir, né? O que nós vamos comprar, né? Qual a qualidade? O quê? O quê? Quanto? Quanto a gente está disposto a pagar? O que é valor para mim? Quais são os meus valores, né? Quanto que eu posso, se eu estiver falando em valores monetários, né? Quanto que eu posso aí assumir para comprar tal coisa, ou para o que é desejo, o que é necessidade, nos vídeos de ontem, né, que ela falou bastante aí das nossas escolhas. Essa qualidade da escolha também, ela entra com o uso consciente. Ele falou, a gente tem que economizar energia, talvez até produzir a nossa própria energia, enfim. Aí a gente já entra até em outros patamares, em outros componentes, né? Ele falou sobre empreendedorismo. Aqui no Centro de Mídias, quem ministra essa aula de empreendedorismo é o professor Tony. Ele fala bastante aí de como ser um empreendedor. Primeiro, quando a gente nasce, a gente já é empreendedor da nossa própria vida. E aí, sendo o nosso próprio empreendedor, quais os nossos projetos, as nossas metas para guardar o dinheiro, né? Como que a gente guardaria o dinheiro? E aí já entra aí na educação financeira. E você... O que é, né, o professor fala bastante aí de inteligência financeira, e o que é inteligência financeira, né? É saber aplicar a educação financeira, que é a nosso componente aqui, educação financeira e conexão. Você ser inteligente aí financeiramente é você aplicar aí, é um comportamento, né? Você aplicar tudo que você sabe aí sobre a educação financeira. Ele falou aí que em 2020, né, a Base Nacional Comum Curricular colocou isso daí como uma disciplina fundamental aí no território brasileiro. Nós precisamos aprender, né, nós ser educados financeiramente, precisamos saber poupar e gastar com consciência o que a gente tem, para não sair, não ficar endividado, né? Óbvio que ninguém vai sair investindo, guardando dinheiro, não gastando com nada, não. Se der para investir, a gente vai investir, se não der, sempre usando aí o dinheiro com equilíbrio e com sabedoria. Na verdade, a qualidade das escolhas é usar com sabedoria e ter disciplina. Então aqui, ó, a gente pode pôr palavras-chave, né? Sabedoria, disciplina. Eu venho falando aí bastante disso. E planejamento. Ele falou bastante aí de como planejar e organizar, né? A gente vem falando essas atividade 2 aí todinha de planejamento. O que a gente vai planejar aí para os nossos próximos dias aí. Como que a gente, ou se for a longo prazo, né, daqui quando eu terminar o ensino médio, como eu vou planejar meu futuro aí, qual vai ser o meu PV, qual é o meu projeto de vida financeiro, como que eu vou guardar esse dinheiro, eu quero fazer intercâmbio, eu quero entrar numa universidade, eu quero fazer graduação, prestar ENEM e entrar numa faculdade, não, eu quero constituir uma família, eu quero ficar bombadão, eu quero entrar numa academia, emagrecer, ou ficar mais musculoso, ficar mais saradão. Aí esse projeto e quanto ele vai custar, aí é você que vai ter que colocar. Nós já vemos falando bastante sobre isso aí nas aulas anteriores. Então vamos partir aí para a nossa aula, que é a aula propriamente aí de sistematização, que nós vamos sistematizar aí a atividade 2. Deixa eu apagar todo o slide. Então, a aula de sistematização, né? Lembrando aí que ela tem 3 etapas: introdução, desenvolvimento e sistematização. Cada etapa aí a gente está subdividido aí em aulas, né? 4 aulas semanais. 4 aulas semanais. E nós estamos na atividade 2. Em maio a gente já entra na atividade 3. O objetivo aí da atividade 2 é apresentar a pesquisa, né? Pesquisa em vídeos, identificar pontos importantes da educação financeira e os aspectos relevantes do planejamento e do orçamento financeiro.
do planejamento do orçamento financeiro. O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos pesquisar vídeos e verificar como o assunto é veiculado em outros ambientes. Em outros ambientes que não seja o seu professor falando, que não seja eu falando, que não seja o seu colega aí da escola falando. Outros ambientes, influenciadores, professores aí que falam bem, falam bastante aí sobre economia doméstica, economia financeira, inteligência financeira. Era pesquisas, né? Então, desde o começo aí, nós estamos na 14ª aula dessa atividade 2. Desde o começo aí dessa 14ª aula, a gente já passou por todas as etapas e a gente está falando aí bastante. Vamos pesquisar vídeo, vamos fazer o mapa mental, vamos fazer a curadoria, como que a gente procura esses vídeos, né? Vamos achar palavras-chave para buscar. Então, a gente fez a curadoria em fontes confiáveis, nos influenciadores confiáveis, né? Tivemos que procurar aí referências confiáveis, referências que a gente se identificava, né? Que não era só uma questão de opinião, e sim uma informação aí para a gente trocar com os nossos colegas e falar, poxa, que legal, você também, você achou isso, eu achei isso, e aí agregar aí o nosso conteúdo, nosso repertório. Então, na sistematização, ó, espero que você tenha tido contato com vídeos que tratam de orçamento e planejamento. Então, na 14ª aula, você já tem que ter tido pelo menos algum contato que trata aí de vídeos de planejamento e orçamento financeiro. Eu aqui na aula do Centro de Mídias mostrei para vocês. E vocês verifiquem também se na pesquisa realizada aparece conhecimentos matemáticos. E nesse caso, registre esses pontos. Então, se aparecer, né, conteúdos matemáticos, por exemplo, na minha apareceu juros, na minha apareceu porcentagem, e aí apareceu, sei lá, problematização do cotidiano, do dia a dia. Então, tudo que aparecer que vocês relacionem com conhecimento matemático ou resolução de problemas, tudo que vocês acharem pertinente, vocês anotem no diário de bordo de vocês e compartilhem depois com os colegas, com a professora. Professora, eu achei esses conhecimentos matemáticos, tá certo, não tá, o que você acha? Pode compartilhar comigo também, olha, professora Ilana, achei esse, achei aquele, também pode compartilhar que eu aí coloco para vocês se sim ou se não. De olho na integração. Nesse material aí do aprofundamento, a gente tem integração entre os componentes. Lembrando aí que o nosso componente, o nosso aprofundamento tem 4 componentes. E essa integração da aula de sistematização é a influência na mídia da vida dos jovens. É um professor que não é necessariamente de matemática, pode ser um professor de outras disciplinas. Aqui no Centro de Mídia, a professora Fernanda, ela dá aula de arte. Então, ela tá ela ministra aí essa aula, a influência na mídia na vida dos jovens. Desta unidade curricular, vocês desenvolveram algumas habilidades para a comunicação publicitária. Então, vocês aí desenvolveram algo para comunicação publicitária. Agora, irão aplicar os recursos aprendidos para a elaboração do painel proposto na sistematização. Então, vocês aí, com o professor de vocês e nós aqui com a professora Fernanda, quem aí assiste às aulas da professora Fernanda, aprendeu aí fazer essa comunicação publicitária. O que a gente vai fazer essa integração? Nós vamos fazer os painéis dos vídeos que a gente assistiu e vai aqui, elaborar o painel dessa comunicação publicitária, falando aí de finanças, falando aí de planejamento e orçamento financeiro, que é os vídeos que a gente pesquisou. Então, nós vamos fazer aí um painel sobre o orçamento e o planejamento financeiro dos vídeos que a gente pesquisou. Continuando. É sugerido que vocês elaborem um painel para ilustrar as principais ideias relacionadas à pesquisa. A troca entre os colegas e as descobertas também é parte aí desse aprendizado.
você sendo protagonista, você descobrindo novas coisas. Então, é sugerido que elaborem um painel para ilustrar as principais ideias relacionadas à pesquisa. A troca entre os colegas e as descobertas. Um painel, eu não sei como que a professora de vocês aí explicou, mas um painel, na hora que eu penso em um painel, eu tenho aqui, né, um painel aqui. E dentro desse painel a gente pode colocar aí, ó, as vantagens de um orçamento e de um planejamento financeiro. A gente pode fazer aqui, ó, as desvantagens de um orçamento e de um planejamento financeiro. O que eu aprendi com isso? O que veio de novo, né? O que veio de novo? O que eu aprendi aí de novidade? O que veio de novo não, acho que ficou feia essa palavra. Quais as novidades? Quais as novidades? Quais as novidades? Que eu não sabia e acabei aí aprendendo com os meus colegas. É bom constar aí no painel publicitário de vocês. Então, educação financeira tem a ver com a capacidade de lidar bem com o dinheiro. Nós vimos bastante isso. Particularmente consumindo de forma consciente e planejada, né? Então, a gente precisa aí fazer o orçamento e planejar esse orçamento. Então, isso aqui é a educação financeira. E a inteligência financeira que ele falou hoje, ela é a aplicação da educação financeira. Então, se nós formos inteligentes, a gente vai conseguir aí aplicar a educação financeira. Então, o que a gente pode colocar também no painel? Devemos ter a concepção de que o dinheiro existe para se gastar, porém, sem planejamento, existe uma grande probabilidade de não alcançarmos nossos sonhos pela má gestão financeira pessoal. Então, devemos ter a concepção de que o dinheiro existe para se gastar, né? Ninguém está falando aqui para a gente só guardar e não ter, só viver com o necessário, não. A gente vai gastar, porém sem planejamento existe uma grande probabilidade de não alcançarmos nossos sonhos. O que são esses sonhos, né? Desde o começo aí a gente está falando do nosso projeto de vida, da nossa meta, do que a gente quer aí para o futuro, né? O que a gente quer? Então, a má gestão vai causar aí esse desconforto aí no seu sonho. Considerando o princípio básico da educação financeira, temos que saber ganhar, gastar e poupar. Então, o princípio básico aí da educação financeira, ganhar, gastar e poupar. Ganhar, né? Porque a gente somos seres humanos, a gente trabalha, a gente ganha, a gente gasta e a gente guarda também. A gente precisa saber guardar, pensando na melhoria da nossa qualidade de vida. Assim, é o conhecimento sobre essas questões que poderá auxiliar na utilização do dinheiro de forma adequada. Também pode colocar aí no painel de vocês. No diário de bordo, vocês vão fotografar esse painel. Então, ó, podem fotografar os painéis para compor o diário de bordo. Também devem fazer o registro das apresentações, considerando as informações que lhes chamarem a atenção. Quais pontos vocês gostariam de rever e aprofundar? Aí vocês podem compartilhar aí com o professor de vocês, com o colega de vocês, comigo nas minhas redes sociais. Vocês colocam aí quais pontos vocês gostariam de rever e aprofundar sobre planejamento e orçamento financeiro, aí do que a gente está falando. Aí a gente viu o vídeo, né? E eu vou deixar um agora com vocês. O agora com vocês, toda aula eu deixo aí um exercicinho para vocês fazerem. Eu deixo geralmente um teste aí para vocês colocarem a alternativa. E aí o professor de vocês ajuda vocês aí a responder. Gabriela, uma garota de 9 anos, está estudando educação financeira na sua escola. A mãe dela tem dúvidas sobre o assunto. Então, ela pediu a sua filha para ajudá-la. Ela viu um comercial de TV de um banco, no qual elas ofertavam crédito a ela. Sem saber o que era crédito, resolveu perguntar à sua filha: Gabriela, o que é crédito? E aí eu deixo essa pergunta com vocês: o que é crédito? Então, o que a gente aprendeu, né? A gente começou aí a sistematização e vem aí a sistematização 2 na próxima aula. Quero deixar meu abraço para vocês. Não esqueçam de avaliar a aula. Muito obrigada pela companhia. Parabéns, Centro de Mídias. Até a próxima aula.